Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas e 7 minutos. Estamos ao vivo com o nosso encontro semanal com o programa ABP TV. Hoje uma edição especial, falando do Jubileu de Ouro e do Dia da Psiquiatria. Estamos aqui com o doutor Antônio Geraldo, nosso presidente. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os associados da ABP. Como está esse momento vivendo a ABP e a psiquiatria brasileira? Muito bem, nós estamos realmente em júbilo. Era algo que nós esperávamos por muito tempo e chegamos numa situação aos 50 anos da ABP que é uma situação para se orgulhar. A ABP hoje ela é a segunda maior associação de psiquiatria do mundo, tem o segundo maior congresso de psiquiatria do mundo, temos hoje a revista como sendo a melhor revista de todas as áreas das ciências, né? E não é apenas da medicina, é a segunda melhor revista de todas as áreas da ciência da América Latina, perdendo apenas para uma revista de astronomia, para vocês verem quanto nós crescemos. Nós temos hoje um sistema de educação continuada perfeito, uma comunicação direta com os associados, nós temos uma situação financeira super boa dentro da nossa associação, temos várias fontes hoje de possibilidade de ajuda financeira para a ABP, o que é legal, porque retira a possibilidade de ficar apenas ligada a uma ou duas fontes de renda. Precisamos que os associados nos ajudem nisso, quitando as suas anuidades, estando em dia com a ABP para poder ter todas as suas vantagens. Nós temos hoje um número de associados hoje, que é invejável a quantidade de associados. Nós temos hoje quase 7.000 associados dentro da ABP, o que é muito bom. Nós temos vários eventos temáticos, nós temos o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que chega esse ano com mais de 50 convidados internacionais, todos com índice H acima de 50, o que é muito difícil de se ter. Bom, e temos tudo isso patrocinado exclusivamente pelo nosso associado. Todos os nossos convidados vêm por conta da ABP, todos vêm falar para a ABP dentro daquilo que nós pedimos, sem nenhum problema de conflito de interesse com indústria de medicamentos, com indústria de instrumentos, com nenhuma ONG. Enfim, a ABP hoje é uma cinquentona super independente, tranquila, com a relação direta com os associados. Os diretores têm porta aberta para atender os associados têm um contato diário com a ABP, com respostas de imediato, tudo que podemos fazer, estamos buscando. Temos penetração no executivo, no judiciário, no legislativo. A ABP hoje está de super parabéns. Chegamos aos 50 anos, realmente uma ABP bastante adulta, uma cinquentona muito jovial. Doutor Antônio Geraldo, nesse Jubileu de Ouro nós temos algumas participações também via Skype. Quem será o primeiro a participar conosco? Bom, nós teremos o prazer de trazer uma grande figura da psiquiatria brasileira, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que escreveu vários artigos científicos, vários livros, vários capítulos de livros. Foi ele que introduziu no Brasil a psicofarmacologia, nada mais, nada menos do que João Romildo Bueno. João Romildo Bueno é uma pessoa que é o mestre dos mestres. Ele tem vários dos grandes professores titulares hoje do Brasil e que passaram de alguma forma pelo João Romildo Bueno, que teve alguma influência de João Romildo Bueno, tem uma grande respeitabilidade. Além do mais, é um grande amigo, meu parceiro de muitos anos, há 30 anos caminhamos juntos e estamos juntos aqui hoje também para comemorar os 50 anos da ABP. Eu não estava na ABP aos 50 anos atrás, mas estava há 30 anos, né, que eu estou dentro da ABP. Então, Romildo, por favor, conte para a gente um pouquinho dessa história da ABP. Bem, boa noite ao pessoal que está me assistindo, nosso presidente, o professor Antônio Geraldo, o Valmor, o Minervino, e principalmente boa noite a todos os nossos associados que nos honram com essa audiência. Falar sobre a história da ABP é falar um pouco sobre a necessidade de unidade. A ABP nasceu sob o signo da unidade. Muita gente pode pensar, mas a ABP só tem 50 anos, está comemorando um jubileu de ouro, não havia psiquiatras antes no Brasil? É claro que havia. Desde 1852, quando foi inaugurado o antigo Hospício Pedro II, hoje extinto, que havia psiquiatras. A psiquiatria era uma disciplina da clínica médica, era dada no último ano de medicina,
E a partir de 1882, por decreto imperial, foi criada a disciplina de psiquiatria e moléstias nervosas. E o primeiro concurso público para essa disciplina foi feito na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, atual UFRJ, e quem ganhou o concurso foi João Carlos Teixeira Brandão. Foi a primeira vez que um alienista se transformou em psiquiatra. De 1883 para cá, até 1966, os psiquiatras se dividiam entre sociedades de psiquiatria, neurologia, psiquiatria e higiene mental, neurologia, psiquiatria e higiene mental, psiquiatria e medicina legal. Enfim, os psiquiatras estavam espalhados, apesar de, desde 1934, ter ocorrido uma tentativa de unificação com a criação do Serviço Nacional de Doenças Mentais, cujo primeiro ocupante também participou dos movimentos iniciais da vida associativa, que foi o Adalto Junqueira Botelho. Botelho é uma figura importante, mas essa divisão toda não favorecia a psiquiatria. Nós tínhamos a Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, que era muito mais regional, tinha uma influência muito marcante no Nordeste, mas não havia uma associação brasileira de psiquiatria. A unificação de todos os psiquiatras sob uma única sigla, a ABP, se deu em 1966. Não foi um parto distóxico, mas foi um trabalho de parto difícil, porque havia que conciliar a medicina do Serviço Nacional de Doenças Mentais, que na época já era de INSAM, com a psiquiatria, digamos assim, ligada à medicina legal, que era a psiquiatria forense. Nós tínhamos, inclusive, manicômios judiciários, desde 1922, com a psiquiatria universitária. Essa unificação é que deu ensejo a criar essa jovem criatura cinquentona para uma associação 50 anos, saiu da primeira infância, que é a ABP. E já sai, nesses 50 anos, com uma pujança, com uma capacidade e com um reconhecimento que são internacionais. Então, estamos todos de parabéns. Todos nós que participamos dessa Associação Brasileira de Psiquiatria, estamos de parabéns. E, por feliz coincidência, também o Dia do Psiquiatra coincide com o sábado 13 de agosto. A BP foi fundada num sábado, 13 de agosto de 1966. Por que sábado? Porque era quando todo mundo tinha folga. E por que foi no Hospital Pinel, que até o ano anterior se chamava Serviço Nacional de Hospital de Neurosífilis? Porque era um terreno neutro. Não era o manicômio judiciário, não era um instituto universitário, nem era a casa de Juliano Moreira, Avenida Pasteur 250, que era a subsede da Divisão Nacional de Saúde Mental. Então, foi essa unidade que propiciou o nascimento dessa jovem, brilhante e participativa Associação Brasileira de Psiquiatria. Era isso que eu tinha a dizer de início. Chama doutor Dalvani. Doutor Antônio Geraldo. Muito bem, agora nós agradecemos muito ao Romildo por essa participação. Aguarde, Romildo, que nós voltamos a falar contigo e vamos aproveitar para falar diretamente com um associado fundador da BP. E esse associado fundador da BP é uma pessoa extremamente importante para todos nós, é o professor doutor Talvani Marinho de Moraes. Talvani é da Academia Nacional de Medicina Legal, é do nossa assessoria direta, da diretoria da BP, é um grande psiquiatra forense e que tem muito que nos falar, que tem muito a nos contar sobre a história da BP. Por favor, roda aí então a palavra do Talvani. Hoje, a estrutura que o Dr. Antônio Geraldo da Silva conseguiu realizar em termos de Associação Brasileira de Psiquiatria é uma coisa marcante, sem precedentes. Eu acho que é importante deixar, principalmente para os colegas mais jovens, a mensagem de que o trabalho conjunto, coletivo, né, que foi iniciado há 50 anos, no qual eu estava presente
na primeira assembleia de fundação, esse trabalho, através do empenho de cada um e do desejo do crescimento do grupo, fez com que nós pudéssemos chegar hoje à posição que a ABP tem no cenário nacional e internacional. Obrigado, doutor Talvani. Ótimo depoimento. Continuando aqui com o nosso programa especial sobre o Jubileu de Ouro e Dia da Psiquiatria da ABP, que comemorado dia 13 de agosto, foi realizado na última sexta-feira o lançamento do selo em comemoração à ABP, em comemoração ao Dia da Psiquiatria, e nós temos as imagens. Põe no ar, Diego. Em reconhecimento ao serviço prestado e à dedicação dos médicos psiquiatras brasileiros e em prol da psiquiatria e dos doentes mentais, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, na data em que comemora o seu cinquentenário, instituiu o dia 13 de agosto como o Dia do Psiquiatra. Para registrar essa data, foi lançado o selo comemorativo e o carimbo do Dia do Psiquiatra. O evento ocorreu no Museu Nacional dos Correios. Uma grande honra, o Conselho Regional de Medicina está presente. Nós entendemos que o lançamento do selo é um reconhecimento dentro da sociedade, da Associação Brasileira de Psiquiatria. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal reconhece nos psiquiatras excelentes profissionais de muita dedicação e de muito empenho junto aos seus pacientes, junto aos familiares. É muito merecido o selo que comemora 50 anos da formação da sociedade, da Associação Brasileira, e agradecemos a presença, é uma honra ter estado presente no momento. Para mim, um presente de aniversário que eu faço hoje, né, de estar participando desse momento da criação do Dia do Psiquiatra. Eu tenho orgulho de ser psiquiatra, já são mais de 40 anos atendendo paciente. E é uma felicidade muito grande saber do avanço que estamos tendo nessa nossa área, desse espaço que estamos conquistando. Não tem valor, não tem como descrever, é uma luta grande que está sendo recompensada. E hoje a gente comemora também a história de vocês aqui. Esse dia especial que vai ser no sábado, no dia 13, é importantíssimo a gente comemorar uma data, ter uma data, como você bem disse, para comemorar, que represente todo esse trabalho, toda essa história que vocês vêm fazendo aí já há vários anos e comemorando 50 anos também da associação, que eu tenho certeza que tem prestado relevante serviço tanto para a sociedade como para os profissionais que são acolhidos pela associação e também, principalmente, os pacientes, né, que são o objetivo maior do trabalho que vocês desenvolvem. Nós vamos poder ter um orgulho de dizer que no dia do aniversário dos 50 anos da Associação Brasileira de Psiquiatria, que está há 50 anos defendendo a psiquiatria, o psiquiatra e os pacientes, nós começamos a comemorar o Dia do Psiquiatra. Então, a felicidade é imensa. E é um prazer enorme poder representar todos os psiquiatras do Brasil aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado pelos psiquiatras do Brasil, que por voto direto me deu o prazer de poder fazer esses 50 anos da ABP. Muito obrigado mesmo, de coração. Estiveram presentes associados da ABP, representantes do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional do Distrito Federal e de São Paulo. Doutor Jorge. Ok. Mais uma vez, parabéns à ABP. Lembrando que o selo foi lançado na última quinta-feira no Museu dos Correios, aqui em Brasília, em comemoração ao Dia do Psiquiatra. Eu vou perguntar para o nosso presidente, doutor Antônio Geraldo. Doutor Antônio Geraldo, por que é importante instituirmos o Dia do Psiquiatra no dia do Jubileu de Ouro da ABP? Bom, após 50 anos de trabalhos intensos, de uma defesa intransigente da qualidade do atendimento ao paciente, de uma boa política pública de saúde mental no Brasil, após 50 anos de muito trabalho. Eu posso dizer isso porque nós acompanhamos a ABP há 30 anos e nós sabemos que todos os presidentes, todas as diretorias que nos antecederam sempre trabalharam em defesa de uma boa psiquiatria, de que essa ciência fosse bastante aproveitada pelos nossos pacientes, para que nós pudéssemos levar o que tinha nas pesquisas até os pacientes. Quem pode falar bem disso é o Valmor, o Romildo, o Valmor que vai participar daqui a pouco,
que viram situações bastante difíceis há 50 anos atrás para poder termos hoje o que temos na BP. Hoje nós sabemos que com a BP forte como está, com todo o trabalho que foi feito, com tudo que nós buscamos nesses 50 anos, tinha que ter o dia do psiquiatra. É importante, a gente se sente orgulhoso de poder ter nosso dia para comemorar, para poder, nesse dia, fazer um exame de consciência de tudo que nós viemos fazendo, do que nós podemos fazer pelos pacientes, o que podemos fazer de melhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E esse foi um dia ideal, porque deu um sábado, 13 de agosto, na mesma data em que nossos colegas se reuniram há 50 anos atrás para fazer essa associação. E essa associação que deu certo, essa associação hoje que é vigorosa, que é respeitada nas instituições que estavam ali representadas, Conselho Federal de Medicina, Conselhos Regionais de Medicina, Associação Médica de Brasília, representantes ali da Associação Nacional de Médicos Residentes, enfim, um grupo de pessoas, a Associação Psiquiátrica de Brasília, que estava lá presente, com um grande número de psiquiatras, enfim, um grupo grande de pessoas que foram levar a representação de todos os associados do Brasil que lá gostariam de estar. Recebi centenas de WhatsApp, centenas de e-mails dos colegas falando da importância desse dia. E isso foi tão importante, que no sábado, já no 2 dias depois, no primeiro dia de comemoração do Dia do Psiquiatra, nossas mídias sociais bateram todos os recordes. Nós tivemos milhões de visualizações, incrível, milhares de compartilhamentos dos nossos posts, o que deixou assim, a ABP em júbilo. Trabalhamos o dia inteiro no sábado em função disso, para responder a todos os chamados, a todas as chamadas nas mídias sociais, mostrando que estamos atentos. Vamos continuar atentos, vamos continuar comemorando esse, por muitos e muitos anos, né, para sempre agora, o Dia do Psiquiatra. Queremos tornar lei isso, já temos projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. Aliás, temos 2 projetos de leis com essa intenção e vamos continuar lutando por uma boa psiquiatria, porque isso é o nosso fim. Uma boa psiquiatria, que é o quê? Atender bem os nossos pacientes. Só é possível que o nosso paciente seja bem tratado. Se o paciente ser bem tratado, nós precisamos ter uma boa psiquiatria. Hoje, nós temos uma psiquiatria de primeiro mundo, com certeza, sem dúvida nenhuma. O psiquiatra brasileiro hoje trabalha com ciência. Por isso, nós temos a revista, que é a melhor revista de todas as áreas das ciências do Brasil. Somos respeitados nacional e internacionalmente. Ok, doutor Antônio Geraldo. Tendo visto o estado atual da ABP, quais as conquistas mais importantes que nós poderemos destacar? Olha, eu vou até querer ouvir isso do Valmor, que está aí online, não sei se vai ser possível já colocá-lo. Eu querer ouvir rapidamente o Romildo sobre isso, porque nós temos tantas conquistas que eu vou preferir deixar que o Valmor fale sobre essas conquistas. Valmor, você que é o nosso historiador, você que vem acompanhando a BP há tantos e tantos anos, conta um pouquinho disso e fale dessas nossas conquistas. Como é que você enxerga hoje a BP no cenário nacional e internacional? Bem, em primeiro lugar, uma boa noite para todos os espectadores, todos os sócios da ABP, ao professor Romildo, ao professor Minervino e ao nosso presidente Antônio Geraldo. Como nós não preparamos uma fala, eu também vou improvisar ao estilo do Romildo. E vou começar a dizer assim que nós temos que situar a fundação da BP no pós-guerra. Eu falo que, digamos, a psiquiatria saiu do hospício, saiu do hospital e passou para a comunidade. Nesse momento surge a BP. Coincide também com as pesquisas do Kuhn, descobrindo a imipramina, as pesquisas do CAD, que já eram mais antigas, mas que se tornaram populares, descobrindo o lítio, e as descobertas do Laborite, do Jodelet, com o Amplictil.
Então, de repente, no pós-guerra, nos anos 60, ficaram à disposição dos psiquiatras 3 substâncias fundamentais na terapêutica psiquiátrica: terapêutica da esquizofrenia, terapêutica da mania e terapêutica da depressão. Nesse momento, um grupo de psiquiatras liderados por Leme Lopes, o Manuel Albuquerque e outros, sentiu o momento de fundar uma associação médica, uma associação psiquiátrica. Também foram estimulados pela AMB nesse sentido. Eu diria assim que os psicanalistas também tiveram importância muito grande, porque eles ensinaram os psiquiatras a trabalhar em consultório. Os psiquiatras só trabalhavam em hospital. Mas a BP começou muito pobre, muito modesta, mas com um espírito de união. Tanto que, aos 32 ou 33 presentes na Assembleia de Fundação, houve uma ideia que foi posta em prática de que a ata passaria por todo o país. E muitos assinaram essa ata depois, inclusive eu, que levei a ata, meus colegas de residência na época assinaram a ata, o Otton, recentemente falecido, assinou a ata, e temos ainda alguns presentes da primeira Assembleia. Mas, enfim, foi uma ideia de associação, de integrar todos os psiquiatras do país, coisa que, no atual momento, está sendo muito valorizado e muito trabalhado, e certamente, assim, o uso das mídias sociais pela BP tem se mostrado assim, de uma agilidade, de uma capacidade fantástica. Na fundação da BP, o Romildo, eu vou fazer uma confidência, não estava presente por um motivo muito simples. Ele estava em Chicago, Illinois, estudando psicofarmacologia. E quando ele voltou, num ambiente extremamente analítico, ele começou a falar nessas novas drogas, nesses novos tratamentos, e ele era visto assim como um ET. E ele era tolerado porque ele era o filho dileto do Leme Lopes. Tanto que chamava ele o menino do Leme Lopes. Vamos ouvir o menino do Leme Lopes. Na verdade, o Romildo foi um catequista da moderna psiquiatria. Ele trouxe os primeiros tratamentos, conceitos e tudo mais. E a BP começou pobre, começou modesta, começou numa sala emprestada pelo Ulisses Viana Filho, no Sanatório Botafogo. Também teve uma sala emprestada em São Paulo. Digamos, era o depósito do consultório do Marco Ferraz. E hoje, esses locais todos foram recuperados pela BP. A BP, digamos, saiu daquela sala do Sanatório Botafogo, foi para uma salinha na Presidente Vargas, que eu chegava lá, tinha medo de morrer queimado lá, que não tinha saída daquelas salinhas, e foi, digamos assim, culminou com a compra da sede, que é algo, digamos assim, extraordinário, e é obra do nosso presidente, não há quem não reconheça isso. Em São Paulo, a sede foi recuperada, hoje ela leva o nome do Ichiro Shirakawa, que é o nosso primeiro vice-presidente. Ichiro, que eu conheci no Havaí, em 1977. Eu vi um japonês branco, ele tinha acabado de fazer aquele passeio sobre os vulcões, nos teco-teco da Segunda Guerra Mundial, e o coitado do Ichiro estava, que era um espantalho, de tão assustado. Foi aí que ele ficou gravado na minha vida, e desde então somos amigos, desde 77. Bom, então a ABP, ela nasceu de um movimento de congraçamento, nasceu dos progressos da psiquiatria, nasceu da psiquiatria que saiu dos hospitais para a comunidade, e hoje ela às vezes é criticada pelas suas conquistas, nos atribuindo, digamos, responsabilidade por coisas de um passado muito distante. E, enfim, isso serve a interesses de muitas pessoas, mas o fato é esse que eu estou trazendo para vocês,
Eu não quero monopolizar toda essa palestra, de modo que, na medida que forem achando necessário que eu intervenha, com muito prazer intervirei. Ok, nós vamos agora passar os depoimentos de alguns membros da ABP. Põe os 3 depoimentos aí, Diego. Sou parte da ABP desde o meu primeiro congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria, foi na Bahia em 1980. Eu já fui como delegada e desde então participo há muitos anos das assembleias da Associação Brasileira de Psiquiatria e tem sido um prazer e uma honra acompanhar o crescimento dessa associação. A associação sempre zelou pelo melhor da psiquiatria brasileira. E o que eu tenho que reconhecer é que nos últimos anos, mais do que nunca, está zelando com muito mais eficiência em muito mais áreas, como não só uma defesa intensa junto aos órgãos políticos, como também com o apoio da Federação Nacional dos Médicos, do Sindicato dos Médicos, enfim, e principalmente do Conselho Federal de Medicina. 50 anos da ABP, a minha observação é a felicidade de estar participando desta diretoria que vem trabalhando de uma forma muito unida, em que tudo é feito de uma forma bastante transparente enfim, voltar a congregar não só a nossa diretoria, mas todos os outros dirigentes que ao longo desses 50 anos contribuíram para o crescimento da ABP é um motivo de júbilo para mim. Significativo falar sobre essa associação nos seus 50 anos. Sem dúvida, a transparência, sem dúvida, a importância que ela tem tido, não só nacionalmente, como internacionalmente, e também como parceira de outras associações médicas, onde é fundamental a parceria. O ser humano como um todo, ele tem o seu psiquismo, mas tem o seu soma e também tem a interface com a religiosidade. Tudo isso tem se destacado na nossa associação nesses últimos anos. 50 anos da ABP, né, quase metade, um pouquinho mais da metade desses 50 anos eu já venho acompanhando o trabalho da ABP. E o crescimento e o prazer dos estudantes em procurar a especialidade, isso tem a ver com esse trabalho que a ABP vem fazendo de mostrar que ser psiquiatra no Brasil, ser psiquiatra no trabalho médico tem um papel fundamental, faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que o que deu para acompanhar nesse período foi um aumento muito grande das pessoas no Congresso, a valorização do Congresso e o quanto tem contribuído, principalmente para a saúde da população, principalmente para a disseminação de informações. Acho que a ABP tem tido essa presença forte na mídia, tranquilizando as pessoas de que existe tratamento, de que nós estamos presentes, e eu acho que esse resgate da psiquiatria enquanto especialidade médica. A ABP tem nos proporcionado a grande alegria, a grande felicidade de nos tornarmos úteis à sociedade. O doente, o enfermo psiquiátrico, é visto com frequência como um preconceito, que a ABP tem se esforçado sistematicamente em quebrar. De modo que, hoje, o enfermo nos reconhece como um aliado e não como alguém que vai qualificá-lo ou julgá-lo negativamente. A ABP tem sido extraordinária nesse papel. A ABP está sendo uma instituição cinquentenária. Nesses 50 anos, ela foi num desenvolvimento contínuo, em ritmos variados. Cada um dos gestores anteriores deu a sua contribuição para nós chegarmos no patamar que nós estamos hoje. Hoje, uma associação que tem cerca de 7 mil associados, na qual ela busca cada vez crescer mais. Por que nós gostaríamos de ter mais associados, mais representativos nós seremos diante da nossa sociedade? Portanto, a ABP é um órgão que é uma instituição, melhor dizendo, uma instituição que está num processo contínuo de crescimento e de ajuste administrativo e científico.
Olá, eu sou André Brasil, sou presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia. A ABP, para mim, é uma instituição que é mais do que representante de todos os psiquiatras. Ela é carreadora de atualização científica da mais alta qualidade e também de direcionamentos políticos que a psiquiatria vem nos últimos anos perdendo, mas com a atual gestão da associação, nesses 50 anos, ela conquistou um espaço inédito. Prova disso que no dia 13 de agosto nós podemos comemorar como o nosso dia. O psiquiatra agora tem um dia para chamar de seu, o Dia do Psiquiatra, que também é a data de fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria, que no corrente ano de 2016 completa 50 anos de existência. Cada dia mais firme, cada dia mais forte e ciente do seu papel social frente a toda a comunidade e também ao associado, onde devemos dar honra e prazer a cada um deles. 50 anos da BP, 50 anos de história da psiquiatria, de luta de lideranças em prol de uma assistência à saúde mental digna para a população brasileira. É uma história de abnegação, de participação, de busca de convergência, acima de tudo, do exercício de uma ciência e de uma praxis a favor da saúde da população. Parabéns à ABP pelos seus 50 anos, parabéns pelas conquistas nessas 5 décadas de existência, pelo trabalho desenvolvido não só pelas diversas diretorias, mas também pelos psiquiatras brasileiros. Parabéns ao psiquiatra brasileiro pela qualidade do seu trabalho, pela devoção, pela paixão que ele demonstra ter pela profissão e pela especialidade. E que continuemos assim, cada vez mais apaixonados e cada vez crescendo mais dentro daquilo que eu considero o nosso maior papel, estar a serviço da sociedade, especialmente do paciente psiquiátrico. E vem outros 50 e sempre com muito crescimento, tanto do ponto de vista administrativo, mas como do ponto de vista científico e associativo também. Muito bem, é uma emoção muito grande de ouvir todos os colegas falando de todas as partes do Brasil. Mas vamos aproveitar para falar ao vivo com o tesoureiro da BP, o professor da Universidade Federal da Paraíba, o meu amigo Alfredo Minervino. Alfredo, fala um pouco da BP, dá o seu recado da importância do que a BP tem feito, qual o trabalho que nós temos realizado e parabeniza aí os psiquiatras pelo Dia do Psiquiatra e pelos 50 anos da BP. Primeiro, boa noite a todos os psiquiatras brasileiros, em especial aí ao Valmor e ao Romildo e a você, gente. É bom ouvir todos os nossos colegas falarem com um orgulho danado do ser psiquiatra. E isso se deve a todo o trabalho de todas as diretorias antigas, né, que passaram pela BP, que administraram muito bem aquela instituição, mas sobretudo do que vem acontecendo há algum tempo, há pouco tempo, desses últimos 6, 8 anos, né? Nós temos alguns aspectos extremamente importantes que a gente precisa marcar. O Dia do Psiquiatra. Mas o Dia do Psiquiatra começou bem antes, quando nos orgulhamos de ser psiquiatra. Começou com o orgulho de ser psiquiatra. Resgatado sob uma égide de que precisávamos ser quem nós éramos, médicos psiquiatras. Começou também por um processo de luta em defesa de todos os pacientes psiquiátricos, aqueles que não tinham defesa, aqueles que os alienistas defendiam e aqueles que nós, psiquiatras, continuamos a defender. Começou também por uma confraria de pessoas que se gostam e que gostam de ser psiquiatra e que queriam mudar a psiquiatria brasileira. E o fizemos com uma forma muito grande, que é a união de todos e todos trabalhando sem ver a quem. Óbvio, capitaneados pelo professor Antônio Geraldo, que nos deu sempre um norte muito grande pelo seu dinamismo, por tudo aquilo que ele consegue transformar de sonho em realidade com uma forma muito grande. E com uma fórmula mágica que é trabalho e trabalho. A ABP começou a distribuir a sua riqueza com as federadas. Houve a criação do FADEF,
hoje as federadas podem ter dinheiro para fazer os seus eventos, o que ora não tinha, o que antigamente não tinha. Hoje o FADEF premia as federadas, fazendo com que elas possam chamar pessoas de outros estados e fazer as suas jornadas. Nós temos hoje um selo. Esse selo nada mais é do que a comprovação da importância da psiquiatria dentro da história da medicina do Brasil. Nós temos também um número de psiquiatras cada vez maior como embaixadores do conhecimento científico em todos os jornais de grande circulação, em todas as televisões, em todas as rádios, em todas as mídias. O que outrora era feito por meia dúzia, hoje é feito por meia dúzia de 600, de 1.000, de 5.000 pessoas. Todos eles embaixadores do saber psiquiátrico. Nós tivemos também uma condição muito grande. Se colocarmos hoje o nome psiquiatria, psiquiatra, doente mental, saúde mental, aparece a psiquiatria em primeiro lugar. A psiquiatria é hoje o lugar onde o doente mental tem assento, porque nós estamos sempre junto dele. Onde o psiquiatra é e continua sendo partícipe desse processo de mudança e desse processo de orgulho. E passa a ser o local onde a sociedade vai buscar, quando necessário se faz, um conhecimento científico baseado principalmente nas características da pesquisa, nas características da medicação, nas características científicas de todo o adoecer psiquiátrico. E isso é importante, porque nos mostra cada vez mais uma condição médica e uma condição em defesa do profissional psiquiátrico e do doente psiquiátrico. Então, me sinto extremamente orgulhoso de fazer parte de todo esse processo. Não tenho os 50 anos da fundação da ABP, não fui fundador, né? Mas posso dizer com muita tranquilidade, me sinto extremamente orgulhoso de ser psiquiatra, me sinto extremamente orgulhoso de fazer parte desse time chamado ABP. Parabéns à ABP, mas principalmente, parabéns a todos nós psiquiatras por termos hoje uma sede, por termos hoje todo um processo de identificação com orgulho dessa identificação. Muito obrigado, Alfredo, obrigado pela sua participação. Eu vou ler aqui algumas mensagens que recebemos, acho que é importante para poder agradecer a Luciene, psicanalista, que está parabenizando a toda a equipe, a Luísa Oliveira, a Edna Bonfim, parabenizando pelo excelente trabalho, Luciene, psicanalista, falando que toda a equipe realmente tem feito um trabalho muito bom nas mídias sociais aqui, a Catiúcia, parabéns a todos que contribuem para a pesquisa e o desenvolvimento na área de saúde, da doença mental, da saúde mental. A Zilda Amaral colocando, olá, boa noite, parabéns para vocês. Conceição de Maria Oliveira, que está dando uma boa noite, dizendo da honra de poder participar do programa. A Tereza Lúcia Machado, que a psiquiatria evolui dia a dia. Parabéns a todos esses profissionais que auxiliam cada vez mais o doente mental e familiares. Bom, não dá para ler todos os agradecimentos, mas o importante agora é a gente ouvir um pouquinho dos parabéns que o João Romildo Bueno, nosso professor João Romildo Bueno, quer dar para a ABP, porque ele é um ABPista de carteirinha e ele quer falar dos parabéns, da importância da ABP e para todos os associados do Brasil. Romildo, você com a palavra. Obrigado, Dom Geraldo. Foi um prazer imenso estar aqui e agora, ouvir todos os colegas falando sobre o aniversário da ABP, o seu 50º, e também sobre o Dia do Psiquiatra. É importante salientar que o Dia do Psiquiatra não é dedicado aos psiquiatras, é dedicado àqueles que precisam da ajuda dos psiquiatras. Criar o Dia dos Psiquiatras, o Dia do Psiquiatra é um avanço, é um passo muito grande para diminuir o preconceito, a discriminação, o estigma. É preciso que a população cada vez mais se conscientize que pode receber ajuda especializada, de boa qualidade, quando procura um médico psiquiatra. Esse Dia do Psiquiatra tem essa ambivalência, essa face janúsica. E por isso é que eu me sinto
também parabenizado quando parabenizo a ABP. Eu sou parte da ABP, creio que a ABP também, de uma forma ou de outra, parte daquilo que eu experimentei nesses últimos 54 anos que recebi a chave da psiquiatria para morar no pavilhão Maurício de Medeiros, no Instituto de Psiquiatria, pelo professor José Leme Lopes, que, sem dúvida alguma, é uma das figuras mais importantes da psiquiatria brasileira e uma peça no tabuleiro de xadrez da unidade da psiquiatria brasileira, quando da criação da ABP. Leme Lopes era uma espécie de peça rainha, ele movia-se em todos os sentidos. E ser chamado de menino do Leme Lopes faz parte da minha vida. Mas eu tenho 2 instrumentos de trabalho do professor Leme Lopes, que ele me deu quando deixou de clinicar, e que eu teria o prazer imenso de entregar à diretoria da qual eu faço parte, como parte de uma contribuição, de uma lembrança da contribuição do Leme Lopes e do menino do Leme Lopes. Estamos todos de parabéns. Acho que a ABP ultrapassou a expectativa mais otimista quando da realização do seu primeiro congresso em São Paulo, em 1970, augurava-se que a ABP talvez pudesse prosperar. Ela não apenas prosperou, é uma planta que vingou, é uma árvore que já dá bastante sombra e congrega 8.000 profissionais especializados que distribuem com prazer o seu conhecimento para melhor atender aqueles que padecem de doenças mentais. Parabéns a todos nós. Obrigado, Romildo. Romildo, estamos ouvindo aqui exatamente dizendo assim, o Romildo não faz um depoimento, um agradecimento, ele dá uma aula. Ele é uma pessoa que alguns costumam dizer que é uma lenda viva, o mito, Romildo Bueno. Muito bem, vamos ouvir agora só as palavras finais do nosso colega Valmor Piccinini, que é o nosso historiador, para a gente poder fechar o programa em seguida. Valmor, por favor, as suas palavras finais. Bem, eu confesso que eu fiquei emocionado eu não vi os rostos, mas eu reconheci as vozes, e vozes de pessoas assim muito queridas e muito importantes da psiquiatria brasileira, todas falando com entusiasmo. E é isso que eu sinto. Depois de 50 anos, a ABP está no ritmo, no entusiasmo do seu presidente. Isso é fantástico. Nós já passamos por momentos muito complicados, mas certamente eu nunca acompanhei um momento tão efervescente, tão criativo e com tanta disposição para participar como a gente está vendo no atual momento. Venham todos para a ABP, aqui é a casa do psiquiatra. Bom, obrigado, Valmor. Valmor é nosso historiador, tem muito o que contar. Nós estamos fazendo o livro dos 50 anos da ABP. No Congresso Brasileiro de Psiquiatria, nós vamos ter muita coisa boa, muita coisa boa. Nós vamos ter mesas muito boas, mesas com a história da ABP, mesas para poder falar da política de saúde mental no Brasil, para falar da história, né? Como o Romildo mesmo vai falar sobre os fatos e versões, que eu acho que é bastante interessante para que todos possam estar lá, possam assistir, possam levar essa lembrança dos 50 anos. Nós vamos fazer em São Paulo, que é uma cidade fácil de chegar, fácil de acomodar, muitas pessoas têm parentes lá também, o que vai facilitar para que possam ir passar a semana inteira dentro do nosso congresso. Por que eu estou falando isso e falando do congresso? Porque o congresso vai ser a oportunidade de fazer a nossa festa. E nós vamos fazer uma grande festa durante toda a semana para poder nos integrar, falarmos muito sobre os nossos 50 anos e lembrar que a ABP é feita por você. A história da ABP foi feita por você. A história da ABP é a nossa história. Eu tenho 30 anos de profissão, 30 anos de ABP, 30 anos de história dentro da ABP. E isso nós não vamos perder nunca.
É difícil falar da ABP depois de ouvir os nossos colegas contando as histórias, porque a emoção é grande. Ver a ABP hoje, onde chegou, o que nós somos, o que nós representamos, ver que somos a primeira especialidade do Brasil do ponto de vista científico, isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Nós queremos vocês, todos os psiquiatras dentro da ABP, todos os colegas médicos que são interessados na psiquiatria, venham para dentro da ABP, venham prestigiar a nossa instituição. A ABP ela é feita pelos psiquiatras, para os psiquiatras, em função do bom atendimento aos nossos pacientes. Boa noite a todos, espero vocês aqui na segunda-feira que vem e nosso programa vai continuar aqui para que você possa assistir nos nossos vídeos, porque não acaba aqui, ele continua para quem não pôde assistir depois. Boa noite, tenha uma boa semana.